Continuando falando sobre a questão de funções inorgânicas, nós temos os ácidos e bases, que são extremamente importantes para várias análises. Então, analisar o pH é um parâmetro extremamente importante para avaliar a segurança de alimentos, avaliar o crescimento de plantas, avaliar a qualidade do solo, qualidade da saúde. Então, o pH é um fator extremamente importante e está associado então à função ácidos e bases. Nós verificamos base no nosso dia a dia utilizando o pHmetro, o indicador. Quem tem aquário em casa ou já foi em clubes aquáticos deve ter percebido já a utilização então de indicadores de qualidade da água em relação ao pH, porque o pH é vital para a sobrevivência de organismos. E também, no caso que nós temos o exemplo da carne, a carne, quando a gente abate o animal, ela deve ser deixada um tempo a carne até chegar num pH ideal para que ela seja congelada, para evitar que a carne fique muito dura e tenha então um enrijecimento muito grande. Também indica, no caso de fermentação, ação de micro-organismos. Então o pH é extremamente importante e está associado então às funções ácidos e bases. Aqui tem um exemplo bem legal. Pai, o que é a chuva ácida? Tem uma imagem bem legal aí que mostra que todo o material orgânico é consumido e o material ali, o plástico, basicamente não é consumido pelo ácido. A chuva ácida basicamente é oriunda da presença de óxidos ácidos em contato com água, quando a precipitação, então eles causam uma precipitação de ácidos que baixam o pH do solo, danificam prédios. Então o pH baixo ele causa muitos impactos negativos ao solo, negativos a pintura de carro, negativos a estruturas de mármore, granito, concreto, metais. Então é um problema bastante sério em relação à qualidade de solo e qualidade mesmo de vida. Uma das primeiras definições de ácido foi dada por Arrhenius, que ele definia um ácido com sabor azedo, do latim. Basicamente os químicos, na verdade podemos dizer, os alquimistas antigamente pegavam uma substância e diluíam ao máximo possível para avaliar elas de acordo com o sabor e com o aroma, e assim descreviam as substâncias. No caso, esse ácido vem então do latim acidus, que quer dizer azedo, basicamente em relação ao ácido cítrico, ácido acético, então ele tem um gosto azedo. A base é um gosto alcalino, ou astringente, aquele gosto que você bota na boca parece que está puxando a água. Aqueles que eles neutralizam ácidos, na verdade eles reagem com um ácido, tá? E o seu nome antigo era dado alcalis, que vem das cinzas. Tem origem árabe, alcalis, alcalai, quer dizer cinzas. Cinzas basicamente vem da origem da madeira, ele vem da origem da queima. Se nós queimarmos o material, o que sobra aquele pozinho, aquela cinza, basicamente são bases. Aqui tem uma imagem bem legal, né? O era lácido nell'acqua, na verdade aqui está mostrando uma coisa bastante importante, que no caso dos ácidos e bases, nós temos ácidos e bases fortes, que em meio aquoso eles acabam sendo dissociados ou ionizados de modo a liberar alta energia, uma vez que a interação soluto-solvente é extremamente forte e pode causar reações extremamente exotérmicas. Então sempre que for preparar uma solução ácida ou básica, deve-se colocar um pouco de água e diluir, ou seja, adicionar lentamente o ácido ou a base sobre a água e nunca o contrário. Então, continuando a definição de Arrhenius, ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam, produzindo cátion hidrogênio ou hidrônio ou hidroxônio, H+, ou H3O+, como um único íon positivo. Basicamente está dizendo que um ácido é uma espécie onde eu tenho o hidrogênio ligado a um elemento mais eletronegativo que ele, bem mais eletronegativo do que ele. Então é capaz de formar íons H+, ou H3O+. E bases são compostos que em solução aquosa se dissociam, liberando os ânions hidroxila ou hidróxido ou oxidrila, ou H-, como único íon negativo. Então são as bases
possuem grupamento OH ligado a metal. Então lembrando que isso aqui é um caráter iônico e ali em cima nós temos um caráter covalente de ligação. Então nós temos o iônico, ocorre dissociação dos íons, ionização, que ocorre formação dos íons. Para avaliar o hidrogênio ionizável, eu devo avaliar as estruturas. O hidrogênio ligado a oxigênio, flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, enxofre, ele pode ser considerado um hidrogênio ácido, um hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo. Então, quando eu faço a avaliação de quantos hidrogênios ionizáveis possuem um ácido, e se a espécie é ácida, eu tenho que avaliar essa situação, uma vez que a interação faz com que a carga negativa, a polarização negativa, faz com que a nuvem eletrônica seja mais próxima do oxigênio, tornando o hidrogênio parcialmente positivo. Então ele acaba sendo o hidrogênio ionizável, sendo capaz de ser liberado no meio. Já a base ela possui hidroxila, que em contato, no caso interagindo com metal, ela acaba sendo dissociada. Outra importante definição, na verdade a mais importante do ponto de vista químico, é a teoria dada por dois pesquisadores, o Bronsted e o Lowry. Eles fizeram pesquisas separadas, mas que chegaram a conclusões muito próximas, onde um ácido é uma espécie que em meio ela doa um próton e a base ela recebe um próton. Então sempre a reação ocorre uma reação onde uma espécie que eu tenho hidrogênio ionizável interage com uma base, doando o próton para ela, formando o H3O+, e liberando um contra-íon. No momento que o ácido ele doa o próton, ele se transforma numa base conjugada. E no momento que a base recebe um próton, um ácido conjugado. E esse equilíbrio químico é dado então em relação ao sentido onde eu tenho uma formação de espécies mais estáveis. Por exemplo, o ácido clorídrico é um ácido extremamente forte, uma vez que o cloro é um elemento que tem alta afinidade eletrônica. Então o cloro ele acaba recebendo um elétron a mais e ele fica bastante estável, ele fica com a camada completa. No caso, desculpa, a camada completa não, ele fica com os orbitais p completos e acaba ficando extremamente estabilizado. Então essa base conjugada do HCl, o Cl-, é uma espécie extremamente estável, fazendo com que essa reação seja praticamente irreversível. Ela fica no sentido de formação do H3O+, e do Cl-. Então esse ácido aqui acaba sendo um ácido forte. A gente vai falar mais depois disso sobre o equilíbrio. Então sempre existe em relação a um ácido uma base conjugada, em relação a uma base um ácido conjugado. E a interação sempre ocorre de um ácido doando um próton e uma base recebendo um próton. Aqui nós temos um bom exemplo, a amônia interagindo com a água. A amônia é um pouco mais básica que a água, significa que o par de elétrons da amônia está mais propício a interagir. E o hidrogênio ligado ao oxigênio é um hidrogênio ionizável, é um hidrogênio onde a nuvem eletrônica está mais próxima ao oxigênio. Então, a amônia ela consegue retirar um próton da água, formando o íon amônio, NH4+, e liberando a hidroxila, OH-. Lembrando então que o amônio é um ácido conjugado da amônia e a água, a base conjugada dela é a hidroxila. Tá? Essas definições que a gente vai ler aqui, no momento que a gente falar sobre equilíbrio químico, a gente vai tirar da cabeça de vocês. Então não façam muito essas associações absurdas que estão sendo faladas aqui. Quando a gente falar sobre equilíbrio químico daqui para frente, daqui a um pouquinho, depois que a gente definir um pouco os ácidos e bases, a gente vai verificar essas situações aqui que são muitas vezes colocadas de modo equivocado. Acidez é a tendência que uma substância tem de doar H+, ou seja, de liberar prótons. Está associado então a que tipo de elemento o hidrogênio está ligado e também a estrutura da molécula. Basicidade é a tendência de que uma substância tende a aceitar um próton. Então tem a capacidade de doar e aceitar prótons. Nesse caso aqui, um ácido forte tem uma base conjugada fraca e um ácido fraco tem base conjugada forte. A gente vai ver essas frases depois. Um ácido conjugado forte realmente tem a base conjugada fraca e vice-versa. Uma base forte tem um ácido conjugado fraco. No entanto, um ácido fraco não necessariamente possui uma base conjugada fraca. A gente vai ver depois o que define a força de um ácido, tá? Está associado às constantes de equilíbrio e às estabilizações das cargas negativas da base e o quanto o próton pode ser liberado.
Lewis já define uma abordagem mais abrangente. Ele fala então de ácidos compostos receptores ou aceptores de par de elétrons, e as bases são doadoras de par de elétrons. Na verdade, o Lewis ele mostra como que o mecanismo da reação acontece. O par de elétrons do nitrogênio, no caso da amônia, ele está extremamente suscetível a interagir com substâncias que tenham deficiência de elétrons. Então ele acaba atuando como um doador de par de elétrons. Então ele acaba interagindo com o próton ligado ao oxigênio, uma vez que a nuvem eletrônica está mais próxima do oxigênio e o próton, o hidrogênio, está deficiente de elétrons, quebrando a ligação entre hidrogênio e oxigênio, liberando então OH-, onde a carga negativa é estabilizada pelo oxigênio, e formando o íon amônio. Então ele mostra que um ácido recebe um par de elétrons e uma base doa um par de elétrons, e basicamente ele está falando no mecanismo, como que a reação acontece de modo geral. A gente visualiza o que está acontecendo. Então, através da seta, a gente vê aqui o par de elétrons do nitrogênio está atacando o próton e quebrando a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, as definições de Arrhenius são basicamente a ideia de que as substâncias que que liberam prótons em água, o H3O+, são ácidos, e as substâncias que liberam OH- são bases. Mas a Arrhenius fez uma boa observação em relação à força dos ácidos e das bases. Um ácido forte ele acaba se ionizando muito, quase completamente, e uma base forte se dissociando quase completamente. Então, um ácido forte ele conduz muito bem a corrente elétrica em solução, e um ácido fraco conduz pouco a corrente elétrica. Então, se eu colocar ácido nítrico na água e na outra solução colocar a mesma quantidade de ácido acético, eu vou perceber que a condutividade elétrica da solução com ácido nítrico é muito mais forte. O Bronsted e Lowry aqui, nós podemos perceber, eles falam em relação à doação de próton. A água, no caso ali, ela recebe um próton do HI, que é a bolinha rosa, e o hidrogênio é aquela bolinha branca. Então a água ela recebe um próton, virando H3O+, e liberando o íon I-. E já o Lewis ele fala que uma base doa um par de elétrons e um ácido recebe um par de elétrons. Então, ele está falando mais do mecanismo, como que as reações químicas acontecem.